Vitória Cerqueira tinha certeza de 3 coisas naquela noite. Primeiro, que o salto emprestado estava tentando assassiná-la a cada passo. Segundo, que aquele vestido azul meia-noite era bonito demais para estar em seu corpo. E terceiro, que ela definitivamente não pertencia àquele baile de gala onde os lustres custavam mais do que sua educação inteira. Mas então, ele apareceu, alto, smoking impecável, olhar indecentemente atento e um sorriso que sugeria que sabia exatamente o efeito que causava. Quando estendeu a mão e perguntou se ela dançava, Vitória deveria ter dito não. Deveria ter mantido sua postura de observadora invisível, de bolsista que só estava ali porque Lívia, sua melhor amiga inconsequente, a arrastou com promessas de canapés franceses e champanhe de verdade. Mas ela disse sim, e o mundo desapareceu. Horas antes, Vitória ainda tentava convencer a avó Alzira de que ir ao baile era má ideia. Você vai, porque precisa aprender que às vezes a vida oferece coisas boas de graça, disse a avó, ajustando o vestido que ela mesma havia costurado décadas atrás para uma cliente rica que nunca voltou para buscá-lo. E porque se ficar em casa vai passar a noite inteira remoendo planilhas e reclamando que o gato é mal-humorado. Sarmento, o gato em questão, miou indignado do sofá como se entendesse perfeitamente o insulto. Ele não é mal-humorado, ele só tem padrões elevados, defendeu Vitória, verificando pela 5ª vez se o salto emprestado de Lívia não estava visivelmente tentando matá-la. Igual a você, retrucou Dona Alzira com aquele sorriso sapiente que sempre indicava que ela sabia mais do que falava. Por isso mesmo precisa ir. Vai que encontra alguém à sua altura de exigência. Vitória revirou os olhos, mas foi. Principalmente porque Lívia já estava buzinando na rua com a persistência de quem não aceita não como resposta. O baile era tudo que Vitória imaginava e temia. Opulento, intimidador e repleto de pessoas que pareciam nascidas sabendo qual garfo usar primeiro. O salão do clube tradicional no Jardim Europa brilhava como cenário de filme, com arranjos florais que provavelmente custavam seu aluguel de 3 meses e convidados que usavam joias como quem usa relógio. Relaxa, sussurrou Lívia, já na 3ª taça de champanhe. Você está linda, o vestido está perfeito e aquele cara ali não parou de olhar para você. Que cara? Vitória começou a perguntar, mas Lívia já havia sumido em direção à mesa de doces franceses, deixando-a sozinha perto da pista de dança. Foi quando ele apareceu. Dança? A voz era grave, divertida, como se soubesse que a pergunta era apenas formalidade. Vitória se virou e quase esqueceu como respirar. Ele era... era injustamente bonito. Mas não era só isso. Havia algo nos olhos escuros, uma inteligência afiada misturada com ironia, que a fez sentir como se estivesse sendo vista de verdade pela primeira vez na noite. Depende, respondeu antes que o bom senso interviesse. Você pisa nos pés? Ele sorriu. Só quando quero irritar alguém. Então estou segura, você nem me conhece. Ainda? Disse ele e estendeu a mão. Vitória hesitou por meio segundo antes de aceitar. O toque foi como choque elétrico, e pelo modo como os olhos dele se estreitaram levemente, ele sentiu também. A música era clássica, envolvente, e quando ele a puxou para a pista, Vitória percebeu 3 coisas novas. Ele dançava absurdamente bem, cheirava a algo caro e amadeirado que deveria ser proibido, e estava definitivamente quebrado todas suas defesas com uma facilidade alarmante. Você não é daqui, ele disse, não como pergunta, mas como observação divertida. Tão óbvio assim. Você é a única pessoa neste salão que parece genuinamente impressionada com os lustres. Vitória riu. Eles são impressionantes. Custam mais do que um apartamento, tenho certeza. 2 apartamentos, na verdade, importados de Veneza. Ele a girou suavemente, seus corpos perigosamente próximos. Mas você está certa em achar isso absurdo. Você também acha? Eu acho que existem coisas bem mais interessantes para olhar esta noite. Os olhos dele não deixaram os dela,
e Vitória sentiu o calor subir pelo pescoço. Isso foi uma cantada? Foi uma observação. Se fosse cantada, eu seria mais criativo. Agora fiquei curiosa. Ele sorriu. Aquele sorriso perigoso que provavelmente causava estragos por onde passava. Dançando com você, esqueci completamente o que vim fazer aqui. Isso é criativo o suficiente? Vitória deveria ter se afastado, deveria ter agradecido pela dança e voltado para a mesa segura onde Lívia provavelmente estava criando algum escândalo menor. Mas em vez disso, ouviu-se dizendo: "Depende, o que você veio fazer aqui? Cumprir protocolo, aparecer, cumprimentar pessoas importantes, fingir interesse em conversas sobre mercado financeiro e novos investimentos." Ele fez uma pausa. "Mas agora só quero saber seu nome." "Regra número 1 de noites mágicas", disse Vitória, surpresa com a própria ousadia. "Sem nomes, sem promessas, só isso." Ela viu a surpresa nos olhos dele, seguida de algo mais escuro, mais intenso. "Interessante", murmurou ele, a voz mais baixa. "E o que mais essa regra permite?" "Sinceridade perigosa. Meu tipo favorito." Eles dançaram mais 2 músicas conversando sobre tudo e nada. Ele tinha senso de humor afiado, inteligência que combinava com a dela, e um jeito de olhar que fazia Vitória sentir como se fosse a única pessoa no salão. Quando ele sugeriu que saíssem para o jardim, antes que alguém tentasse puxá-lo para conversa sobre ações, ela concordou sem pensar 2 vezes. O jardim era ainda mais impressionante que o salão, com luzes suaves entre as árvores e o perfume de jasmim no ar. Eles caminharam em silêncio confortável até um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos. "Então", disse ele, encostando-se em uma coluna de pedra e olhando para ela com aquela intensidade perturbadora. "Sem nomes, sem promessas. O que fazemos agora?" Vitória deveria ter sido sensata, deveria ter agradecido pela noite mágica e voltado para a realidade. Mas olhando para ele, para o jeito como a luz filtrada pelas árvores desenhava sombras em seu rosto, para o modo como ele a olhava como se ela fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo, ela fez a única coisa que seu coração mandou: beijou-o. Ou ele a beijou. Vitória nunca teve certeza de quem se moveu primeiro. Só soube que de repente estava entre ele e a coluna de pedra, e o beijo era tudo que ela não sabia que precisava. Intenso, desesperado, cheio de promessas que nenhum dos dois poderia fazer. Quando se separaram, ambos respirando com dificuldade, ele encostou a testa na dela. "Isso quebra as regras?" perguntou a voz rouca. "Não sei", admitiu Vitória. "Nunca fiz isso antes." "Noites mágicas ou beijos em jardins?" "Ambos." Ele sorriu, aquele sorriso que ela já sabia que lembraria por muito tempo. "Então estamos empatados." Eles ficaram ali por tempo indeterminado, roubando beijos e sussurrando bobagens que só faziam sentido naquele momento suspenso no tempo. Quando a música ficou mais alta, indicando que o baile estava terminando, Vitória sentiu o peito apertar. "Eu preciso ir", disse ela, embora cada fibra do seu ser gritasse para ficar. "Fica", pediu ele, e pela primeira vez na noite pareceu vulnerável. Só mais alguns minutos. Mas Vitória sabia que alguns minutos se tornariam horas, e horas se tornariam complicações que ela não podia permitir. Então, fez o que toda Cinderela sensata faria. Fugiu antes que a magia virasse abóbora. Deixou-o ali, entre as sombras do jardim, com o gosto do beijo ainda nos lábios, e a certeza de que nunca mais veria aquele homem de novo. Às vezes a vida gosta de provar que estamos completamente errados. 7 dias depois, Vitória estava em frente ao espelho do banheiro minúsculo do apartamento que dividia com a avó, tentando convencer a si mesma de que estava pronta para o primeiro dia de estágio. Não estava. "Você vai arrasar", disse Dona Alzira da porta, segurando Sarmento no colo como se o gato fosse acessório emocional. "Eles tiveram sorte de aceitar você. Avó, foi milagre eu conseguir. A joalheria Moretti é referência internacional em gemas raras.
Existem gemólogos com doutorado disputando vaga de estagiário lá. E mesmo assim, escolheram você. A avó sorriu. Porque você é brilhante, querida. Mesmo quando tenta se esconder atrás de insegurança e saltos que odeiam seus pés. Vitória olhou para os sapatos básicos, mas confortáveis que usaria. Bem diferente do salto assassino do baile. Aliás, tudo era diferente do baile. Aquela noite tinha ficado guardada como lembrança preciosa, mas irreal. Nos últimos 7 dias, ela tentou esquecer o homem misterioso, o beijo que ainda sentia nos lábios, a sensação de ter encontrado algo raro e deixado escapar. Não funcionou, mas pelo menos ela tentou. O prédio da Moretti Joias era intimidador. Vidro, mármore e uma elegância silenciosa que gritava dinheiro antigo e bom gosto. Vitória respirou fundo 3 vezes antes de entrar. Sua bolsa básica contrastando dolorosamente com as Prada e Hermès que viu na recepção. Vitória Cerqueira, a recepcionista, impecável e fria, conferiu uma lista. Recursos Humanos, 22º andar. No elevador espelhado, Vitória tentou não parecer tão nervosa quanto se sentia. Quando as portas se abriram, foi recebida por uma mulher de terno cinza e sorriso profissional. Bem-vinda. Eu sou Patrícia do RH. Vou apresentá-la à equipe. Ela a guiou por corredores de decoração minimalista e cara. Você terá treinamento intensivo nas próximas 2 semanas sobre gemologia básica, avaliação de qualidade e, claro, atendimento ao cliente VIP. Cliente VIP? Vitória repetiu, tentando processar o volume de informação. Nossos clientes são colecionadores, investidores e celebridades internacionais. Discrição e excelência são mandatórias. Patrícia parou em frente a uma porta de vidro fosco. Mas primeiro, o Sr. Moretti gosta de conhecer pessoalmente todos os novos funcionários, mesmo estagiários. O coração de Vitória acelerou. Ela tinha pesquisado sobre a empresa, claro. Sabia que era centenária, fundada por um imigrante italiano que construiu o império baseado em trabalho e visão para gemas raras. Sabia que agora era dirigida pelo neto, um CEO jovem e brilhante, que também era gemólogo reconhecido e, pelos rumores, absurdamente exigente. Mas nada preparou Vitória para o momento em que a porta se abriu e ela viu quem estava atrás da mesa de vidro e aço. Ele, o homem do baile, o dono do beijo que ela tentou esquecer por 7 dias sem sucesso. Caio Moretti a olhou com aqueles olhos escuros que ela via todas as noites antes de dormir. E por um segundo, Vitória viu surpresa genuína atravessar seu rosto. Mas foi apenas um segundo. No seguinte, a máscara estava de volta. Fria, profissional, completamente diferente do homem que a beijou em um jardim iluminado por luzes suaves. Senhor Moretti, disse Patrícia, alheia à tempestade emocional acontecendo. Esta é Vitória Cerqueira, nossa nova estagiária. Caio se levantou com um movimento fluido, absurdamente elegante mesmo em terno de trabalho. Estendeu a mão totalmente formal. Senhorita Cerqueira, bem-vinda a Moretti Joias. A voz era a mesma, mas o tom completamente diferente. Frio, distante. Como se nunca a tivesse segurado contra uma coluna de pedra, enquanto o mundo desaparecia. Vitória apertou a mão dele, sentindo a mesma eletricidade de antes, mas agora misturada com confusão e algo perigosamente próximo de raiva. Senhor Moretti, conseguiu dizer, mantendo a voz firme. É uma honra. Os olhos dele a estudaram por um momento, e Vitória jurou ver um lampejo de algo ali, mas então ele sorriu, aquele sorriso corporativo que não chegava aos olhos. A senhorita vem altamente recomendada. Espero que corresponda às expectativas. Era um desafio. Vitória conhecia desafios quando via um. Pretendo superá-las, respondeu erguendo o queixo. Algo pareceu cintilar nos olhos dele, mas Caio apenas acenou para Patrícia. Pode prosseguir com a integração. Certifique-se de que a senhorita Cerqueira tenha acesso aos materiais de estudo necessários.
Foi uma dismissão clara. Vitória saiu daquele escritório com as pernas trêmulas e o cérebro em turbilhão. Ele estava fingindo não conhecê-la. Por quê? Tudo bem? Patrícia perguntou enquanto seguiam para outra sala. Você está pálida. O Sr. Moretti pode ser intimidador no começo, mas é justo. Estou ótima, mentiu Vitória. Porque admitir que havia beijado o CEO em um jardim há uma semana não parecia estratégia inteligente de carreira. O resto do dia passou em névoa de informações sobre corte de pedras, classificação de diamantes e protocolos de segurança. Vitória tentou se concentrar, mas seus pensamentos voltavam sempre para Caio, para o contraste brutal entre o homem que a fez rir no baile e o executivo gelado que mal a olhou. Quando finalmente escapou para o almoço, encontrou Lívia esperando em um café próximo, ansiosa por detalhes. Então, como foi o primeiro dia no mundo dos ricaços? Complicado, disse Vitória, mexendo no café que não tinha estômago para beber. Lembra o cara do baile? Lívia quase cuspiu o próprio café. O gato misterioso que te fez flutuar por uma semana? O que tem ele? Ele é meu chefe. Silêncio. Depois, Lívia começou a rir, aquela gargalhada escandalosa que fazia pessoas virarem para olhar. Você está brincando? Por favor, diga que está brincando. Caio Moretti, CEO, gemólogo e aparentemente especialista em fingir que não me conhece. Espera! Lívia parou de rir. Ele fingiu que não te conhecia? Completamente. Oi, bem-vinda. Espero que corresponda às expectativas. Vitória imitou o tom frio dele. Como se não tivesse me beijado até eu esquecer meu próprio nome. Que idiota! Decretou Lívia. Mas também interessante. Por que ele fingiria? Não sei. E não vou perguntar. Vitória endireitou os ombros. Vou fazer meu trabalho. Provar que mereço estar lá e ignorá-lo completamente. Lívia arqueou uma sobrancelha. Boa sorte com isso. Ela precisou de sorte. Porque nas 2 semanas seguintes, ignorar Caio Moretti revelou-se impossível. Ele estava em toda parte. Nas reuniões de equipe, observando com aqueles olhos que não perdiam nada. Nos corredores, passando por ela com aceno cortês, mas distante. Na sala de avaliação de gemas, onde Vitória fazia treinamento e sentia o olhar dele pesando em suas costas. E toda vez que seus olhos se encontravam, havia aquela tensão. Aquela memória viva e pulsante do jardim, do beijo, da conexão que nenhum dos dois parecia capaz de esquecer, mesmo fingindo com todas as forças. O pior foi quando Caio a chamou ao escritório dele pela primeira vez. Senhorita Cerqueira, preciso que revise estes relatórios de importação, disse ele, formal, empurrando uma pasta pela mesa. Há inconsistências que precisam ser identificadas. Vitória pegou a pasta, seus dedos roçando nos dele por acidente. Ambos se afastaram como se tivessem levado choque. Claro, disse ela, profissional, quando precisa. Amanhã de manhã serão pelo menos 4 horas de trabalho. Então sugiro que comece logo. Ele a olhou diretamente pela primeira vez, e Vitória viu algo perigoso dançar naqueles olhos escuros. A menos que tenha outros compromissos? Era provocação. Ela soube disso com absoluta certeza. Nenhum que não possa esperar, respondeu, segurando o olhar dele. Afinal, trabalho sempre vem primeiro, não é? Sempre, concordou ele. Mas o modo como disse a palavra fez algo se contrair no estômago dela. Vitória saiu dali, determinada a terminar aquele relatório em 3 horas só para provar que podia. Trabalhou até tarde, sozinha no escritório vazio, marcando inconsistências e cruzando dados com eficiência que surpreendeu até a si mesma. Quando finalmente se levantou para ir embora, eram quase 22 horas. O prédio estava silencioso, apenas a segurança noturna e luzes de emergência nos corredores. Vitória estava quase no elevador quando ouviu a voz dele. Trabalhando até tarde? Ela se virou. Caio estava encostado no batente da própria sala, gravata afrouxada, mangas do terno dobradas. Parecia cansado e infinitamente mais próximo do homem do baile. Terminando o que me pediu,
disse ela, tentando ignorar como o coração disparou. Em um dia. Impressionante. Você pediu para amanhã de manhã. Tecnicamente, já é amanhã. Ele sorriu, e foi o primeiro sorriso real desde que ela entrou naquele prédio. Sempre tão literal, sempre tão exigente, rebateu ela. Caio se afastou do batente, caminhando até ficar próximo demais, invadindo o espaço pessoal dela, de modo que fez cada terminação nervosa acordar. Precisamos conversar, disse ele, a voz mais baixa. Sobre o relatório? Sobre nós. Não existe nós. Vitória deu um passo atrás, criando distância de segurança. Existe um chefe e uma estagiária, e foi você quem decidiu que era assim que seria. Eu não tive escolha. Todos temos escolhas, Sr. Moretti. Ela praticamente cuspiu o sobrenome formal. Você escolheu fingir que não me conhecia. Eu escolho manter as coisas profissionais. Boa noite. Vitória passou por ele com dignidade que não sabia que possuía, entrou no elevador e só respirou de novo quando as portas se fecharam. Através do vidro, viu Caio ainda parado ali, olhando para ela com expressão que não conseguiu decifrar. Quando chegou em casa, Dona Alzira estava acordada, fazendo chá. Dia difícil? Pode-se dizer, suspirou Vitória, jogando-se no sofá ao lado de Sarmento, que miou indignado antes de se acomodar em seu colo. Quer conversar? Vitória olhou para a avó, para os olhos sábios que sempre viam mais do que deviam, e sentiu as defesas caírem. Eu beijei meu chefe em um baile uma semana antes de saber que ele era meu chefe. Dona Alzira não pareceu surpresa. Apenas serviu o chá e sentou-se ao lado da neta. E agora? Agora ele finge que não me conhece e eu finjo que não me importo. E você se importa? Vitória pensou no beijo, na conversa, na sensação de ter encontrado alguém que havia de verdade. Pensou na frieza dele no escritório, na distância calculada, nas provocações sutis que sugeriam que ele também lembrava, também sentia. Demais, admitiu. E isso vai me destruir. A avó apertou sua mão. Ou vai te fazer mais forte. Apenas o tempo dirá. Mas o tempo, Vitória descobriria, tinha planos bem mais dramáticos do que qualquer um poderia imaginar. A bomba explodiu numa segunda-feira de manhã, na forma de uma mulher loira, impecável e perigosamente bonita, atravessando a recepção da Moretti Joias, como se fosse dona do lugar. Onde ele está? Perguntou ela à recepcionista, que imediatamente ficou pálida. Senhorita Fontana, o Sr. Moretti está em reunião. Ótimo. Ele pode me incluir. Vitória, que passava pelo saguão carregando amostras de pedras semi-preciosas, parou e observou a cena com fascínio horrorizado, porque mesmo sem nunca ter visto aquela mulher, ela soube imediatamente quem era. Isabela Fontana, ex-noiva de Caio. Socialite, influencer com milhões de seguidores, e pelos rumores que Vitória ouviu nas 2 semanas anteriores, a mulher que a mãe dele aprovava completamente. E ela estava claramente em missão. Isabela. A voz de Caio veio do elevador, fria como gelo em janeiro. O que está fazendo aqui? Vim te ver, querido. Ela girou, sorriso perfeitamente calculado. Faz tempo que não conversamos adequadamente. Por que não temos nada para conversar? Temos sim. Isabela finalmente notou Vitória, e seus olhos a avaliaram da cabeça aos pés com precisão cirúrgica. Mas talvez não seja o melhor lugar. Caio seguiu o olhar dela, e quando viu Vitória, algo mudou em sua expressão. Ficou ainda mais fechado, se possível. Minha sala, disse ele para Isabela. 5 minutos, nada mais. Isabela sorriu como se tivesse vencido alguma batalha invisível e seguiu para o elevador, lançando outro olhar avaliador para Vitória no caminho. Quando estavam sozinhos, Caio se aproximou de Vitória, a voz baixa e tensa. Ignora qualquer coisa que ela diga. Não é da minha conta, respondeu Vitória, embora o peito estivesse apertado. Vitória, senhorita Cerqueira, especialmente se sua ex-noiva está aqui. Ela passou por ele antes que pudesse responder, mas sentiu o olhar dele queimando em suas costas. O resto do dia foi tenso. Isabela saiu da sala de Caio 40 minutos depois. Não 5,
parecendo satisfeita demais. E nas horas seguintes, Vitória notou mais pessoas olhando para ela, sussurrando, claramente especulando. Ignora, aconselhou Marina, uma das avaliadoras sênior que havia sido gentil com Vitória desde o início. Isabela adora criar drama. É tipo o hobby dela. O que ela quer? Marina hesitou. O que sempre quis. Caio, o sobrenome, o império, na ordem que for mais conveniente. Eles terminaram há quanto tempo? 1 ano. Mas Helena Moretti, a mãe dele, nunca aceitou completamente. Para ela, Isabela é perfeita. Família certa, educação certa, útil para os negócios. Marina baixou a voz. E Helena costuma conseguir o que quer. Vitória não conhecia Helena Moretti pessoalmente ainda, mas ouviu histórias suficientes para saber que a matriarca da família era força a ser temida. Elegante, implacável e absolutamente convencida de que certas pessoas simplesmente não pertenciam ao seu círculo. Pessoas como Vitória. A confirmação veio 2 dias depois, quando Vitória foi convocada ao escritório de Caio e encontrou não só ele, mas uma mulher de meia idade, impecável em Chanel, cabelo escuro preso em coque perfeito e olhos que avaliaram Vitória com precisão glacial. Mãe, disse Caio, a voz tensa, esta é Vitória Cerqueira, nossa estagiária. Ah, sim. Helena Moretti sorriu, mas não foi caloroso. A bolsista. Meu filho mencionou seu desempenho satisfatório. Vitória sentiu a condescendência como tapa, mas manteve a postura ereta. Senhora Moretti, é um prazer, certamente. Helena se virou para Caio. Querido, preciso de sua assinatura nestes documentos. É sobre o evento de gala do próximo mês. Isabela sugeriu algumas mudanças no tema. Isabela não tem nada a ver com nossos eventos corporativos. Ela tem conexões valiosas, Caio, você sabe disso. Helena deu uma pausa significativa. E seria bom para a imagem da empresa se vocês dois fossem vistos juntos novamente, após aquele desentendimento. Não foi desentendimento, foi término definitivo. Nada é definitivo em negócios, querido. Você deveria saber melhor. Helena finalmente olhou para Vitória novamente, como se lembrasse que ela estava ali. Senhorita Cerqueira, pode se retirar. Assuntos de família. Era dismissão clara e insulto sutil. Vitória ouviu Caio respirar fundo, claramente lutando contra alguma coisa. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Vitória simplesmente acenou e saiu. Não chorou. Não até chegar ao banheiro vazio, trancar-se em uma cabine e deixar a humilhação queimar em lágrimas silenciosas. Ela sabia onde estava pisando. Sabia que era temporária, bolsista, absolutamente fora da liga daquele mundo. Mas saber não tornava a rejeição menos dolorosa. Quando finalmente saiu, lavou o rosto e voltou para a mesa. Encontrou um envelope esperando. Dentro, um bilhete na caligrafia forte de Caio. Minha sala, 17 horas, não é pedido, é desculpa. Vitória amassou o papel, pronta para jogar fora. Mas então olhou para o relógio, viu que faltavam 15 minutos para as 17 horas e tomou decisão. Iria, mas não para aceitar desculpas. Para deixar claro que não era capacho emocional de ninguém. Quando bateu na porta dele às 17 horas em ponto, estava armada e pronta. Caio estava sozinho, gravata afrouxada, copo de uísque pela metade e expressão exausta. Pode fechar a porta. Vitória fechou, mas ficou perto dela. Você pediu para eu vir. Estou aqui. Sobre hoje. Minha mãe não precisa, interrompeu Vitória. Ela deixou bem claro o que pensa de mim, e francamente, não me importo com a opinião dela. Deveria, disse Caio, e havia algo de perigoso em sua voz, porque ela vai tentar te destruir. O silêncio foi pesado. Vitória sentiu um calafrio. Por quê? Eu não sou nada. Apenas estagiária que ela nem deveria notar. Caio se levantou, caminhando até a janela, com as mãos nos bolsos. Ela nota tudo, e ela é complicada.
Construiu este império ao lado do meu pai, protegeu o sobrenome Moretti como religião. Para ela, certas coisas são sagradas, linhagem, status, controle. Ele se virou, e ela sabe. Sabe o quê? Sobre nós, sobre o baile. O mundo de Vitória parou. Como? Alguém tirou foto. Não foi publicada, mas chegou até ela. Caio passou a mão pelos cabelos, gesto frustrado. E agora ela está em modo proteção, que basicamente significa tornar sua vida impossível até você desistir. Vitória deveria ter sentido medo, mas o que sentiu foi raiva pura. Então o que você sugere? Que eu renuncie, que eu desapareça quietinha para não manchar o precioso sobrenome? Não. A voz dele saiu mais alta que pretendia. Eu quero que você fique. Quero que lute. Quero... Ele parou, como se as próximas palavras fossem perigosas demais. O que você quer, Caio? Vitória deu um passo à frente, o coração batendo descompassado. Porque nas últimas 2 semanas você fingiu que não me conhecia. Me tratou como funcionária descartável. E agora aparece dizendo que sua mãe quer me destruir como se isso fosse justificativa? Eu estava tentando te proteger. Mentindo? Ignorando? Essa é sua versão de proteção? Caio fechou a distância entre eles em 2 passos, e de repente Vitória estava presa entre ele e a mesa, o calor dele envolvendo-a como sempre fazia. Você não entende. Se eu assumisse, se eu deixasse claro o que senti naquela noite, você se tornaria alvo imediato. Isabela voltaria com tudo. Minha mãe usaria todos os recursos para te afastar. E eu... A voz dele falhou. Eu não queria que você sofresse por minha causa. Então preferiu que eu sofresse pensando que não significou nada? Você significou tudo, disse ele, cru e honesto, desde o primeiro segundo naquele baile. E é justamente por isso que tentei manter distância. Vitória olhou nos olhos dele e viu verdade ali, mas verdade não mudava a realidade. Eu não preciso de proteção, Caio, preciso de honestidade. Ela empurrou o peito dele levemente, criando espaço. E se sua família é assim tão tóxica, talvez você devesse repensar suas prioridades. Você está certa, admitiu ele, surpreendendo-a. Sobre tudo, e eu vou consertar, mas preciso que confie em mim. Confiar em você? Vitória riu sem humor. Mal te conheço. Então me conheça. Caio segurou o rosto dela, gesto suave, mas intenso. Me dá uma chance de fazer certo, de provar que não sou só o idiota que te magoou. Vitória deveria ter dito não. Deveria ter criado distância emocional, mantido tudo profissional, protegido o próprio coração. Mas olhando para ele, vendo a vulnerabilidade que finalmente permitia mostrar, ela se descobriu dizendo, uma chance. Mas se você estragar, acabou. Ele sorriu. Aquele sorriso que ela viu pela primeira vez no baile. Não vou estragar. Nos dias seguintes, Caio provou que levava a promessa a sério. Não mudou o tratamento profissional no trabalho, mas havia pequenos gestos, café na mesa dela de manhã, bilhetes com piadas internas, olhares que diziam mais do que palavras. E então veio o anúncio que mudou tudo. Vocês foram selecionados para a viagem internacional, disse Marina, entregando envelopes lacrados para 4 funcionários. Vitória era uma deles. Caio está lançando a coleção de contos de fadas em Paris, Genebra e Milão. 2 semanas, tudo pago, grande oportunidade de aprendizado. Vitória abriu o envelope com mãos trêmulas. Lá dentro, passagens, itinerário detalhado e uma nota. Bem-vinda ao conto de fadas. Vamos ver se aguenta a realidade. CM. Lívia quase teve um ataque quando Vitória contou. Paris, Genebra, Milão, com seu chefe milionário gostosão que está claramente apaixonado por você. Lívia. E antes que diga que vou embora demais, lembra que você precisa de roupas. Roupas europeias chiques. E eu conheço lugares. O que se seguiu foi maratona de compras que deixou a conta bancária de Vitória tremendo e o apartamento cheio de sacolas. Dona Alzira observou tudo com um sorriso conhecedor. Leva o vestido azul, disse ela, tirando o vestido do baile do armário.
Avó, isso é muito elegante para trabalho. Leva assim mesmo. Nunca se sabe quando vai precisar de um pouco de magia. A viagem começou numa quinta-feira chuvosa. Vitória chegou ao aeroporto e encontrou o grupo. Marina, 2 designers sênior e Caio, mas também Isabela Fontana, perfeitamente arrumada e sorrindo como gato que pegou o canário. Surpresa! Disse ela, beijando a bochecha de Caio. Helena achou que eu deveria vir. Para as conexões sociais, sabe como é. Caio olhou para Vitória e ela viu frustração e desculpa nos olhos dele, mas não podia fazer nada. Não ali, não na frente de todos. O voo foi longo e tenso. Isabela monopolizou Caio, falando sobre eventos sociais e pessoas importantes. Vitória fingiu dormir enquanto sentia ciúmes corroendo por dentro. Paris foi cinematográfica. Torre Eiffel ao pôr do sol, ruas charmosas, hotel 5 estrelas com vista para o Sena. Mas o primeiro jantar com clientes VIP foi desastroso. Isabela, estrategicamente sentada ao lado de Caio, fez questão de apresentá-lo como meu queridíssimo ex-noivo. Cada vez que Vitória tentava participar da conversa profissional, era cortada ou ignorada. Até que um dos clientes, colecionador francês, perguntou sobre uma esmeralda específica da coleção. Isabela tentou responder, disse algo completamente errado. Vitória, sem pensar, corrigiu com dados técnicos precisos. O cliente ficou impressionado. Caio escondeu um sorriso e Isabela ficou vermelha de raiva. Que delicioso, disse ela depois, voz doce mas venenosa, quando as estagiárias se esquecem do próprio lugar. O lugar dela, disse Caio, frio como gelo, é ao lado dos profissionais que sabem do que estão falando. Talvez você devesse se preocupar menos com sobrenomes e mais com substância, Isabela. O silêncio foi constrangedor. Isabela saiu da mesa visivelmente furiosa e Vitória soube que acabara de fazer inimiga mortal. Mas valeu a pena ver o orgulho nos olhos de Caio. Tarde da noite, quando todos já estavam em seus quartos, Vitória recebeu mensagem dele. Varanda do hotel, 5 minutos, precisamos conversar. Ela foi, claro, porque mesmo sabendo que era má ideia, mesmo sabendo que estava se apaixonando por homem impossível, ela não conseguia resistir. A varanda estava vazia, iluminada por luzes suaves de Paris ao fundo. Caio estava apoiado no parapeito e quando a viu, sorriu. Você foi incrível hoje. Eu fui inconveniente. Você foi verdadeira. É diferente. Ele se aproximou. E é justamente por isso que minha mãe te vê como ameaça. Você não se curva, não finge, não se molda. Você é você. E isso é problema? Para eles. Não para mim. Caio tocou o rosto dela. Gesto que estava se tornando familiar e ao mesmo tempo sempre surpreendente. Para mim, é exatamente o que sempre quis e nunca soube que precisava. Vitória sentiu o coração disparar. Caio, eu sei. É complicado, impossível, completamente contra as regras. Ele se inclinou, testa encostada na dela. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo fingir que aquela noite no baile foi só diversão. Foi... Ele parou, procurando palavras. Foi como acordar. E agora? Agora quero te dar o conto de fadas de verdade. Não o que minha mãe aprova ou Isabela inveja. O nosso. Bagunçado, complicado e real. Vitória deveria ter resistido. Deveria ter lembrado que era estagiária, que ele era CEO, que o mundo deles não se misturava. Mas sob as luzes de Paris, com o coração na garganta e os olhos dele prometendo coisas impossíveis, ela fez a única coisa que parecia certa. Beijou-o como se não houvesse amanhã. Porque talvez não houvesse. Não para eles, mas pelo menos teriam aquele momento, aquele beijo, aquela promessa sob as estrelas. E às vezes era tudo o que precisava para acreditar em mágica de novo.
Genebra amanheceu com neve leve e escândalo pesado. Vitória acordou com 16 mensagens de Lívia, todas em caps lock, todas linkando a mesma notícia. Foto dela e Caio na varanda do hotel em Paris, manchete sugerindo romance secreto e Cinderela corporativa. Alguém os fotografou e vendeu para tabloides brasileiros especializados em socialites. Reunião de emergência, agora. A mensagem de Caio veio às 7 da manhã, seca e preocupante. Quando Vitória chegou à sala de conferências do hotel suíço, encontrou não só a equipe de viagem, mas também Helena Moretti, que aparentemente pegou o primeiro voo disponível de São Paulo, e uma advogada de expressão severa. "Senhorita Cerqueira", disse Helena, voz cortante como lâmina. "Parece que precisamos conversar sobre conduta profissional." "Mãe", Caio interveio tenso. "Isso não é necessário." "Claro que é. A imagem da empresa está em jogo. Seu nome está sendo associado a situações inadequadas." Vitória sentiu a raiva ferver. "Situações inadequadas? Estávamos conversando." "Conversando", repetiu Helena com desdém que cortou como vidro. "Em varanda privada, tarde da noite, em posição extremamente íntima. Suficiente." Caio bateu a mão na mesa, assustando todos. Vitória não fez nada errado. Se alguém deve explicações, sou eu. "Exatamente", concordou Helena. "E sua explicação melhor ser boa, porque Isabela está ameaçando processos por difamação e constrangimento público. Isabela pode processar o que quiser. Não estou mais preocupado com o que ela pensa." O silêncio foi tenso. Todos olhavam entre mãe e filho como se assistissem à bomba prestes a explodir. "Caio", disse Helena, cada palavra cuidadosamente articulada, "você está deixando a atração passar por cima do bom senso. Esta menina é temporária. O império que construímos não é." Vitória sentiu como se tivesse levado soco. Menina, temporária, como se fosse descartável. "Eu entendo", disse ela, a voz surpreendentemente firme. "Senhora Moretti tem razão. Eu sou temporária. O estágio acaba em 8 semanas mesmo. Talvez seja melhor eu voltar para São Paulo agora e evitar mais constrangimento." "Não." Caio a olhou com intensidade que fez algo se contrair em seu peito. "Você não vai a lugar nenhum." "Caio, eu disse não." Ele se virou para Helena. "E quanto a você, mãe, preciso deixar algo muito claro. Eu respeito o que construiu, respeito o legado da família, mas não vou sacrificar minha vida pessoal no altar da aprovação social. Não de novo." Helena empalideceu. "Você está cometendo erro colossal." "Talvez, mas é meu erro para cometer." A matriarca olhou entre filho e Vitória, e pela primeira vez pareceu genuinamente abalada. Mas então recompôs a máscara gelada. "Muito bem, mas não espere que eu limpe a bagunça quando tudo desmoronar." Ela se levantou com elegância mortal. "E senhorita Cerqueira, apenas para ficar claro, você nunca será aceita nesta família. Nunca." Saiu como tempestade, deixando o silêncio pesado para trás. Vitória sentiu lágrimas queimarem, mas não caíram. Não ali, não na frente de todos. "Reunião encerrada", disse Caio. "Todos, volta para as agendas normais. Vitória, minha suíte." Agora, ela o seguiu pelo corredor luxuoso, cérebro um turbilhão. Quando a porta se fechou atrás deles, Caio se virou e ela viu exaustão no rosto dele. "Me desculpa. Por tudo. Pela minha mãe, por Isabela, por toda essa bagunça. Não é sua culpa. É sim. Eu deveria ter previsto, deveria ter te protegido melhor. Caio, olha para mim." Vitória esperou até que ele obedecesse. "Eu não preciso de proteção. Preciso saber se isso vale a pena." "Se você vale a pena." Ele recuou como se tivesse sido atingido. "Você está duvidando?" "Estou sendo realista. Sua mãe está certa em um ponto. Nossos mundos não se misturam. Você é CEO, herdeiro, vive em cobertura luxuosa e joga golfe com diplomatas. Eu divido apartamento pequeno com minha avó e um gato mal-humorado. E isto," ela gesticulou entre eles, "é lindo, mas é fantasia." "Não é fantasia."
Então o que é? Caio ficou em silêncio por um longo momento. Então fez algo completamente inesperado. Abriu a carteira, tirou foto antiga e amarelada e mostrou para ela. Meu avô, disse ele, Giuseppe Moretti, chegou ao Brasil aos 18 anos sem nada além de mala de roupas gastas e sonho absurdo de trabalhar com pedras preciosas. Ele era filho de mineiro italiano pobre. Minha mãe odeia que eu conte isso. Vitória olhou para a foto, para o jovem de olhar determinado. Ele construiu o império que temos hoje, vendendo peças simples em feiras de rua, economizando cada centavo, estudando gemologia em livros emprestados. Caio sorriu com tristeza. E ele se casou com minha avó, que era filha de imigrantes portugueses e trabalhava como costureira, exatamente o tipo de mulher que a sociedade da época considerava inadequada. O coração de Vitória apertou. O que aconteceu? Eles foram felizes. Contra todas as probabilidades, contra todos que disseram que não daria certo. E quando meu avô morreu, deixou carta para mim dizendo que a única coisa que lamentava era ter demorado tanto para parar de se importar com opinião alheia. Caio guardou a foto, olhos brilhando com emoção contida. Então, sim, Vitória, nossos mundos são diferentes, mas não impossíveis de misturar. Não se eu tiver coragem de seguir o exemplo do homem que admiro mais neste mundo. Vitória sentiu lágrimas finalmente caírem. E se sua mãe estiver certa? E se eu for temporária demais, inadequada demais, simples demais? Então ela não te conhece, disse Caio, enxugando as lágrimas dela com os polegares. Porque você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. E se minha família não enxerga isso, o problema é deles, não seu. Vitória deveria ter resistido. Deveria ter mantido a cabeça fria. Mas em vez disso, puxou-o para beijo desesperado, cheio de promessas e medos misturados. Quando se separaram, ambos respirando com dificuldade, Caio encostou a testa na dela. Fica comigo. Não só nesta viagem, mas de verdade. Sei que é cedo, sei que é complicado, mas fica. Caio. Só pensa. É tudo que peço. Os dias seguintes em Genebra foram mistura estranha de trabalho intenso e tensão emocional. A coleção de contos de fadas foi sucesso absoluto, com peças inspiradas em Cinderela, Bela Adormecida e Branca de Neve, atraindo colecionadores de toda a Europa. Vitória descobriu talento natural para identificar qual peça combinava com cada cliente, sua intuição e conhecimento técnico impressionando até os críticos mais severos. Caio a observava com orgulho mal contido, e os momentos roubados entre reuniões eram carregados de promessas não ditas. Mas a paz durou pouco. Em Milão, no lançamento final da coleção, algo aconteceu que ninguém previu. A peça central, um colar inspirado no sapatinho de Cinderela com diamantes raríssimos e safiras azuis, desapareceu. O caos foi imediato. Segurança, polícia, investigadores e, inevitavelmente, dedos apontados para a pessoa nova da equipe. Eu não peguei nada, disse Vitória pela quinta vez, voz firme, apesar do pânico interno. Ninguém está acusando, mentiu o investigador. Mas você foi a última pessoa vista perto do cofre, porque estava catalogando as peças para exposição, meu trabalho. Conveniente. Suficiente. Caio entrou na sala como furacão. Vitória não roubou nada, e vocês vão parar com essa linha de questionamento agora. Senhor Moretti, com todo respeito, eu disse agora. O investigador recuou, mas Vitória viu a suspeita ainda brilhando em seus olhos. E sabia que mesmo que encontrassem o colar, a mancha em sua reputação permaneceria. Tarde da noite, sozinha no quarto do hotel, Vitória finalmente permitiu desmoronar. Tudo era demais. A pressão, as acusações, o olhar de desapontamento de Helena quando chegou em Milão para supervisionar a crise, as insinuações venenosas de Isabela. Ela não pertencia àquele mundo. Nunca pertenceria. A batida na porta a fez limpar as lágrimas apressadamente. Vitória, sou eu, disse Caio.
Ela abriu e ele entrou trazendo 2 copos de vinho e expressão exausta. Encontraram o colar. Estava no estojo errado, erro de um dos seguranças. Ele entregou o vinho para ela. Você está livre de qualquer suspeita. Vitória deveria ter sentido alívio, mas tudo que sentiu foi cansaço profundo. Eles sempre vão suspeitar de mim primeiro, disse ela. Sempre vão ver a menina pobre que não pertence ao círculo deles. Então provamos que estão errados. Como? Caio colocou o copo de lado, segurou as mãos dela. Ficando, lutando, não deixando que vençam. Estou cansada de lutar. Eu sei e odeio que tenha que lutar por algo que deveria ser simples. Ele a puxou para braço apertado. Mas eu juro, Vitória, vou fazer valer a pena. Vou fazer você se sentir segura, valorizada, amada. Mesmo que leve tempo. Amada. A palavra pairou entre eles como promessa perigosa e linda. Você me ama? Vitória sussurrou contra o peito dele. Caio se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Estou apaixonado por você desde que dançamos naquele baile, e cada dia que passa, fico mais. Então sim, Vitória Cerqueira, eu te amo. O mundo parou. E então recomeçou, mas diferente, mais brilhante. Eu também te amo, admitiu ela, e foi como liberdade. Quando se beijaram, foi diferente das outras vezes, mais devagar, mais profundo, carregado de significado que ia além de desejo físico. Foi promessa, entrega, escolha deliberada de estar juntos contra tudo. O resto da noite se perdeu em murmúrios baixos, toques reverentes e a certeza assustadora e linda de que haviam cruzado linha sem volta. E pela primeira vez em semanas, Vitória dormiu sem medo do amanhã. A volta para São Paulo deveria ter sido triunfante. A coleção de contos de fadas quebrara todos os recordes de vendas. Vitória tinha aprovações em contrário, todas as acusações e conquistado o respeito de clientes internacionais importantes, e Caio finalmente assumira publicamente o relacionamento deles em entrevista para a revista de negócios. Mas Helena Moretti não era mulher que aceitava derrota graciosamente. Você recebeu oferta da Cartier Paris, disse Marina, entregando o envelope lacrado para Vitória 2 semanas após voltar. Estágio de 6 meses, com possibilidade de efetivação. Salário absurdo, apartamento incluso, tudo pago. Vitória abriu o envelope com mãos trêmulas. Era real. Era tudo que sonhara profissionalmente. Era também armadilha evidente. Helena está por trás disso, disse Caio quando ela mostrou a oferta, sua mandíbula tensa. Ela tem conexões na Cartier. Isso é dela tentando te afastar de mim. É também oportunidade incrível, ponderou Vitória, embora o coração já doesse só de pensar em aceitar. Você quer ir? A pergunta simples carregava peso imenso. Vitória olhou para ele, para o homem que amava e que tornava tudo complicado e maravilhoso ao mesmo tempo. Não sei. Parte de mim quer provar que consigo sem sobrenome Moretti, abrindo portas. Outra parte não quer ficar longe de você por 6 meses. Então vou te dizer algo que meu avô me ensinou, disse Caio, puxando-a para abraço. Nunca deixe medo impedir você de voar. Se essa oportunidade é real, se é seu sonho, vai, vou te esperar. E se eu não voltar? Você vai, disse ele com convicção que aqueceu algo dentro dela. Porque nós somos mais fortes que esquemas da minha mãe. Vitória tinha 3 dias para decidir. 3 dias que se revelaram os mais dramáticos de sua vida. Porque no segundo dia, Isabela deu entrevista explosiva para a tabloide, alegando que Vitória usara sedução para conseguir vantagens profissionais e que Caio estava sendo manipulado. A entrevista vinha com fotos vazadas do baile, da viagem, de momentos íntimos estrategicamente escolhidos para parecer sórdidos. O escândalo foi imediato. Redes sociais explodiram, ações da Moretti Joias caíram 3% em um dia e a pressão sobre Caio para terminar o relacionamento chegou a níveis insustentáveis. Renuncie à oferta da Cartier
ou eu vou à imprensa com informações sobre irregularidades suas na empresa, disse Helena em ligação gravada que Vitória recebeu. A voz era calma, quase educada. Sei que você é inocente, querida, mas isso não importa. Importa o que posso fazer parecer verdade. Era chantagem pura. E Vitória sabia que Helena cumpriria. Quando Caio descobriu, ficou furioso de modo que ela nunca vira. Ela ultrapassou todos os limites, disse ele, andando pelo escritório como animal enjaulado. Vou expô-la. Vou tornar público que ela está sabotando a própria empresa por vingança pessoal. E destruir sua família no processo? Vitória segurou o braço dele. Caio, talvez seja a hora de aceitar que algumas batalhas não podem ser vencidas. Você está desistindo? Estou sendo realista. Sua mãe tem poder, recursos e absolutamente nenhum escrúpulo. E eu? Vitória sentiu lágrimas queimarem. Eu não quero ser motivo de você perder tudo que construiu. Você não é motivo. Ela é. Mas sou catalisadora. E isso precisa acabar. O silêncio foi pesado. Caio a puxou para abraço desesperado. Não me peça para escolher entre você e a empresa, por favor. Não estou pedindo. Estou tomando decisão por nós dois. Vitória se afastou antes que a coragem falhasse. Vou aceitar a oferta da Cartier. Vou para Paris. E você vai ficar aqui, consertar as coisas com sua mãe, estabilizar a empresa. E nós? Talvez não tenha nós. Pelo menos não agora. Caio a olhou como se ela tivesse arrancado o coração dele. Você prometeu. Prometeu que ficaria, que lutaria. E você prometeu que não me colocaria em posição impossível. Mas aqui estamos. Vitória limpou as lágrimas com raiva. Eu te amo, Caio. Amo demais. E é justamente por isso que preciso ir. Porque se ficar, vou te destruir. E não consigo viver com isso. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Antes que pudesse vê-la desmoronar completamente. Os 2 dias seguintes foram tortura. Vitória começou os preparativos para Paris, enquanto tentava não pensar em Caio, nas mensagens não respondidas dele, nas ligações que ignorou. Dona Alzira observava tudo com tristeza silenciosa. Você está cometendo erro, querida, disse a avó na noite antes de Vitória partir. Estou protegendo ele. Está fugindo. E por melhores que sejam suas intenções, ainda é fuga. Talvez fosse. Mas Vitória não via outra saída. No aeroporto, Lívia chorou como se estivesse em funeral. 6 meses é tanto tempo, soluçou ela. Vai passar rápido, mentiu Vitória. E Caio vai superar. Sempre supera. Mas quando chegou ao portão de embarque e viu Caio ali, encostado na parede com olhos vermelhos e expressão devastada, Vitória soube que nenhum dos dois superaria fácil. Vim me despedir, disse ele, e te dar algo. Ele entregou caixa pequena de veludo. Dentro, um anel delicado com pedra azul que brilhava como estrela. Safira de Madagascar, explicou ele. A mesma do colar de Cinderela da coleção. Meu avô sempre dizia que safiras azuis representam lealdade e amor verdadeiro. Caio fechou a mão dela sobre a caixa. Não estou te pedindo para ficar. Sei que precisa ir. Mas estou te pedindo para voltar, quando estiver pronta, quando tiver provado tudo o que precisa provar para si mesma. Volte para mim. Vitória não conseguiu falar através das lágrimas. Apenas acenou, pegou a caixa e correu para o portão. No avião, colocou o anel e chorou silenciosamente, enquanto São Paulo desaparecia abaixo. Paris foi tudo o que prometeu ser. Linda, inspiradora, profissionalmente incrível. Vitória se jogou no trabalho com desespero de quem tenta esquecer, aprendendo técnicas antigas de lapidação, trabalhando com mestres gemólogos, conquistando respeito que nada tinha a ver com o sobrenome Moretti. Mas à noite, sozinha no apartamento minúsculo que Cartier forneceu, ela olhava para o anel de safira e sentia falta de Caio como membro fantasma. Eles conversavam às vezes, mensagens curtas, cuidadosas, dolorosas na formalidade. Ele contava sobre mudanças na empresa, sobre como estava estabelecendo limites com Helena. Ela contava sobre trabalho, sobre Paris,
Sobre tudo, exceto como acordava chorando várias noites. 3 meses se passaram, depois 4. E então, numa sexta-feira chuvosa, Vitória recebeu notícia que mudou tudo. Helena Moretti teve derrame, não fatal, mas sério o suficiente para forçar afastamento completo dos negócios. Caio ligou naquela noite, voz exausta. Como ela está? Perguntou Vitória. Estável. Vai se recuperar, mas levará meses. Os médicos disseram que foi estresse acumulado. Pausa pesada. Ela pediu para falar comigo. De verdade, sem máscaras. E pela primeira vez, mãe que conheci quando criança estava ali. O que ela disse? Que estava errada, que passou tanto tempo protegendo um império que esqueceu de viver e que não quer que eu cometa o mesmo erro. O coração de Vitória apertou. Caio, ela te pediu desculpas, Vitória. Gravou vídeo, pediu que eu mostrasse para você. Disse que se você ainda me ama, se ainda quer tentar, ela não vai interferir mais. Vitória fechou os olhos, lágrimas caindo silenciosamente. E você? Você ainda quer? Eu nunca parei de querer, disse ele, voz rouca de emoção. Cada dia sem você foi tortura. Cada conquista profissional foi vazia, porque você não estava aqui para compartilhar. Então sim, ainda quero, te quero para sempre, se me aceitar. Meu estágio acaba em 2 meses. Posso esperar 2 meses, posso esperar 2 anos, se necessário. Apenas me diz que vai voltar. Vitória olhou pela janela para Paris, iluminada. Pensou em tudo que conquistou ali, em tudo que provou para si mesma. E então pensou em Caio, em como rir com ele era mais leve, em como até os desafios pareciam menores quando estavam juntos. Vou voltar, prometeu. E quando voltar, vamos fazer certo desta vez. Sem segredos, sem medo, sem deixar ninguém nos separar. É promessa? É promessa. Quando desligaram, Vitória ainda chorava. Mas pela primeira vez em meses, eram lágrimas de esperança. Ela colocou o anel de safira na mão direita e sorriu através das lágrimas. Porque às vezes, contos de fadas precisam de dragões, de torres altas e de separações dolorosas. Mas no final, quando 2 corações decidem lutar pelo mesmo final feliz, nem bruxas malvadas conseguem impedir. E Vitória Cerqueira nunca foi de desistir fácil. Epílogo. 2 anos depois, o evento de gala no Copacabana Palace estava lotado. Celebridades, investidores internacionais, imprensa de 3 países. O lançamento da nova coleção da Moretti Joias, em parceria com Cartier Paris, era o evento do ano. Mas nada daquilo importava tanto quanto a mulher ao lado de Caio no palco. Vitória Cerqueira, agora aos 25 anos, não parecia mais a estagiária nervosa do primeiro dia. Estava segura, elegante em vestido azul meia-noite, que propositalmente ecoava o do baile onde tudo começou. E ao apresentar a coleção, que ela mesma ajudou a desenvolver, falava com autoridade que vinha de conhecimento conquistado com suor e lágrimas. Esta coleção, disse ela para o público atento, celebra a transformação. Não a mágica externa que nos muda em uma noite, mas a jornada interna que nos torna quem realmente somos. Porque o verdadeiro conto de fadas não é sobre sapatos de cristal ou príncipes salvadores. É sobre encontrar coragem para ser autêntico, mesmo quando o mundo diz que não é suficiente. A plateia aplaudiu. Caio olhou para ela com orgulho que aquecia até os ossos. Quando Vitória terminou, ele subiu ao palco e fez algo não planejado. Pegou o microfone e olhou diretamente para ela. Antes de continuarmos, preciso dizer algo. Ele estendeu a mão. Vitória a pegou com um sorriso curioso. Há 2 anos conheci uma mulher em um baile. Ela estava linda, era inteligente, engraçada e completamente fora da minha liga. Eu me apaixonei naquela primeira dança e passei os 2 anos seguintes tentando ser digno dela. Murmúrios percorreram a plateia. Vitória arregalou os olhos. Caio, o que você está fazendo? Ela sussurrou, mas ele apenas sorriu. Vitória me ensinou que coragem não é ausência de medo.
É fazer a coisa certa mesmo tremendo por dentro. Ele se ajoelhou e a plateia inteira prendeu a respiração. Então aqui estou, tremendo, mas fazendo a coisa certa. Tirou caixa pequena do bolso, abriu, revelando o anel de noivado que tirava o fôlego. Safira central cercada de diamantes que formavam um delicado desenho de estrelas. Vitória Cerqueira, você quer continuar sendo a pessoa que me faz querer ser melhor? Que me lembra que sucesso não é conta bancária, mas sim acordar ao lado de quem faz a vida valer a pena. Quer casar comigo? Vitória estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Você está me pedindo em casamento no meio de evento corporativo? Estou pedindo no meio do nosso evento, da nossa conquista, porque quero que o mundo saiba que você não é minha Cinderela. Você é minha igual, minha parceira, minha razão para acreditar em contos de fadas. A plateia estava completamente silenciosa, todo mundo esperando a resposta. Vitória olhou para o anel, para Caio ajoelhado com olhos brilhando de esperança e amor, e pensou em tudo que passaram, as brigas, as separações, os momentos impossíveis e dolorosos. Mas também pensou nas risadas, nos beijos roubados, nas promessas cumpridas e na certeza absoluta de que não queria viver sem aquele homem irritante, lindo e completamente apaixonado. Sim, disse ela, e a palavra saiu como libertação. 1000 vezes sim. A plateia explodiu em aplausos quando Caio colocou o anel, se levantou e a beijou como se estivessem sozinhos no mundo. E por um momento, estavam. Era só eles, como na primeira noite, como sempre deveria ser. Quando se separaram, Vitória viu Helena Moretti na primeira fila. A matriarca estava mais frágil desde o derrame, cabelo agora com fios grisalhos que parou de esconder. Mas o sorriso era genuíno. Acenou para Vitória com aprovação que 2 anos atrás teria parecido impossível. Sua mãe está aprovando, murmurou Vitória. Ela aprendeu que amor verdadeiro vale mais que aprovação social, respondeu Caio. Assim como eu. Mais tarde, na festa, após o evento, Vitória estava cercada de parabenizações quando viu figura familiar se aproximando. Isabela Fontana, ainda impecável, ainda calculadamente linda, mas o olhar não tinha mais veneno. Parabéns, disse ela, e parecia sincera. Vocês dois realmente se merecem. Obrigada, respondeu Vitória cautelosa. Sério, eu nunca amei Caio de verdade. Amei o que ele representava. Isabela deu um sorriso cansado. Você ama quem ele é. É diferente. É melhor. E então, surpreendentemente, estendeu a mão. Vitória a apertou, e algo que parecia paz se estabeleceu entre elas. Quando Isabela se afastou, Lívia apareceu com champanhe e sorriso imenso. Você está noiva, noiva de milionário gostoso. Dama de honra aqui precisa de vestido incrível. Você vai ser minha dama de honra, óbvio, sua louca. E o casamento? Vai ser gigante? Com castelo? Cavalo branco? Vitória riu. Vai ser nosso. Isso é tudo que importa. Mais tarde, quando a festa estava acabando e hóspedes importantes partindo, Caio levou Vitória para a varanda do hotel, onde luzes da cidade brilhavam como promessas. Lembra da varanda em Paris? Perguntou ele, puxando-a contra o peito. Como esquecer? Foi onde você disse que me amava pela primeira vez. E onde tudo mudou. Caio beijou o topo da cabeça dela. Não me arrependo de nada, sabe? Nem das partes difíceis. Porque todas nos trouxeram aqui. Eu também não. Vitória se virou nos braços dele, olhando nos olhos que conhecia tão bem agora. Mas teria sido mais fácil se sua mãe não fosse tão dramática. Ele riu. Minha família não faz nada pela metade. Nem amor, nem drama, nem transformação. E quanto à empresa, a sociedade com a Cartier? Está indo bem. Melhor ainda agora que você é oficialmente diretora criativa associada. Caio sorriu. Viu? Nem precisou do sobrenome Moretti para chegar lá. Mas ajudou ter você me apoiando. Foi você quem fez o trabalho. Eu só assisti maravilhado. Vitória o beijou devagar, saboreando o momento. Quando se separaram, encostou a cabeça no ombro dele e olhou para a cidade que tanto amava. Então, disse ela,
Como termina nosso conto de fadas? Não termina, respondeu Caio. Apenas começa de verdade, porque o melhor das histórias reais é que elas não param no final feliz. Elas continuam bagunçadas e imperfeitas e absolutamente lindas. Eu aceito essa versão. Ótimo, porque te amo demais para te dar qualquer outra. Ali, sob as estrelas de São Paulo, com o anel de noivado brilhando no dedo e o coração finalmente em paz, Vitória entendeu que Dona Alzira tinha razão desde o início. Às vezes a vida oferece coisas boas, e às vezes, se temos coragem suficiente, podemos segurar essas coisas boas e transformá-las em para sempre. Não o para sempre dos contos de fadas, cheio de perfeição impossível, mas o para sempre real, feito de manhãs preguiçosas, discussões sobre decoração, projetos compartilhados e a certeza absoluta de que escolheram estar juntos. E isso, Vitória decidiu, era a melhor mágica de todas. E aí você gostou dessa história? Se emocionou, riu, torceu pelo casal ou simplesmente passou um tempinho agradável lendo? Deixa um like aqui no vídeo. Inscreve-se no canal. Aperta aquele sininho para não perder as próximas histórias, porque assim você está ajudando outras pessoas, assim como você, a receberem mais conteúdos lindos e emocionantes como este. Sua participação faz toda a diferença. Um beijo enorme e até a próxima história.